Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Pai Santo, Pai amado, te agradecemos, Deus, por mais essa oportunidade de estar aqui, te adorando, Senhor, te engrandecendo, Pai. Te agradecendo, meu Deus. Dizendo, Pai, o quanto tu és maravilhoso, o quanto tu és bondoso conosco, Pai. O quanto o Senhor é misericordioso, Senhor. Misericórdia essa que não merecemos, Pai, pois somos falhos, pecadores, Senhor. Somos indignos, Pai amado. Senhor, nos perdoe pelos nossos pecados. Perdoe as nossas transgressões, Pai amado. Perdoe as nossas omissões, Pai. Senhor, nos perdoe, porque muitas vezes vivemos de uma forma como se teu Filho Jesus Cristo não fosse voltar a esta terra. Muitas vezes, Senhor, vivemos de uma forma não temendo a Ti, Pai amado. E isso é uma forma totalmente errada, Senhor. Porque Tu és um Deus todo-poderoso. Tu és o único Deus, Senhor. E precisamos, Pai, precisamos viver nos Teus caminhos. Porque em breve, meu Deus, o Teu Filho Jesus Cristo estará de volta, Pai. E Ele virá a este mundo para julgar a terra, Pai. Senhor, que possamos estar preparados para a volta do Teu Filho, Senhor. Que possamos, Senhor, nos dedicar a Ti cada dia mais. Que possamos, Senhor, olhar para a cruz, Senhor, e deixar o nosso eu lá na cruz, Pai. Deixar os nossos desejos, Pai amado, lá na cruz. As nossas vontades lá na cruz, meu Deus. Que possamos procurar viver uma vida santa, meu Deus. Vivendo uma vida nos teus caminhos, Pai. Vivendo os teus propósitos para a gente, Senhor. Mesmo que seja difícil aos nossos olhos entender o que Tu quer para nós, Senhor. Mas, Senhor, nos fortaleça, Pai amado, porque os nossos olhos limitados, meu Deus, só olha o agora, Pai amado. Mas o Senhor olha no futuro, Pai amado. O Senhor olha lá na frente já, Senhor. E tu queres, Senhor, que vivamos uma vida santa, para que quando Teu Filho Jesus voltar, estejamos contigo no Teu reino, Pai. Um reino onde a morte não existe, onde a dor não existe, Pai amado. Onde o choro não existe, meu Deus. Porque tudo isso, meu Pai, foi vencido pelo Teu Filho Jesus Cristo lá na cruz, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Ele se tornou um sacrifício vivo por nós, Pai. Carregou as nossas dores, os nossos pecados, as nossas transgressões, Pai. Estavam sobre eles, meu Deus. Mas pelas suas pisaduras, Senhor, fomos sarados, Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque não estamos mais condenados, Pai, mas sim passamos da condenação para a vida, Pai. E que possamos viver, meu Deus, viver unidos contigo até a volta do Teu Filho Jesus Cristo, Pai amado. Quando enfim, Senhor, Ele vai nos livrar do pecado de uma vez por todas, Pai amado. Ele vai nos livrar da convivência do pecado, meu Deus, de uma vez por todas, Pai. Pai, que nossa esperança, Senhor, possa ser o Senhor de uma vez, todos os dias da nossa vida, Pai.
Senhor, nesse momento, Senhor, que estamos fazendo esse devocional, nos ajude, meu Deus. Nos ajude a entender a Tua palavra. Nos ajude a compreender tudo que vamos ler, Senhor. E que possamos refletir cada assunto que vamos ler, Pai. Cada coisa que vamos ler, Pai. Senhor, também o nosso desejo, Senhor, é que Tua palavra, Pai, chegue aos lugares que ainda não Te conhecem, Deus. Que Teu Evangelho, Senhor, possa ser repassado, Pai amado. Que mais e mais pessoas possam Te conhecer como único, suficiente Salvador da vida delas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. Devocional de Spurgeon hoje está referente a Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 8. Cinco, 8. Que diz assim o versículo 8. Prometo, mulheres de Jerusalém, se vocês encontrarem o meu amado, digam que estou morrendo de amor. Vamos ler o versículo 9 também. Você, a mais bela das mulheres, responda. Será que o seu amado é melhor do que os outros? O que é que ele tem de tão maravilhoso para fazermos essa promessa a você? E o devocional diz assim: tal é a linguagem do cristão, que arquejante após comungar com Jesus, desfalece pelo Senhor. Almas graciosas jamais estão perfeitamente descansadas, a não ser que estejam em um estado de proximidade com Cristo. Pois quando estão longe dele, perdem sua paz. Quanto mais perto dele, mais perto da perfeita calma do céu. Quanto mais perto dele, mais pleno fica o coração, não apenas de paz, mas de vida, vigor e alegria. Pois todos estes dependem do relacionamento constante com Jesus. O que o sol é para o dia, o que a lua é para a noite, o que o orvalho é para a flor, é Jesus para nós. O que o pão é para a fome, a roupa para o nu, a sombra de uma grande rocha para o viajante em terras exaustivas, é Jesus Cristo para nós. E, portanto,
se não somos um com Ele, intencionalmente, é pouco admirar-se se nosso espírito clamar nas palavras do cântico. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe direis? Que desfaleço de amor. Este anseio intenso por Jesus este anseio intenso por Jesus tem consigo uma bênção. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, e, portanto, extremamente abençoados são aquele que tem sede do justo. Bendita é esta fome, considerando que vem de Deus. Se eu não tiver a bem-aventurança totalmente desabrochada de ser cheio, buscarei a mesma bem-aventurança em seu doce botão de flor, no vazio e na avidez, até que seja pleno de Cristo. Se não conseguir me alimentar de Jesus, eu me colocarei à vizinhança do céu para ter fome e sede dele. Há algo de sagrado nesta fome, considerando que cintila entre as beatitudes de nosso Senhor. Mas a bênção envolve uma promessa. Estes que têm fome serão fartos. Amém. Daquilo que desejam. Se o próprio cristão, então, nos faz ansiar por ele, se o próprio Cristo, então, nos faz ansiar por ele certamente satisfará esses anseios. E quando ele vier a nós, porque certamente virá, ó que doce será. Amém. Gente, vocês já pararam para refletir como será a eternidade? Como será quando estivermos lá na eternidade, louvando a Deus todos os dias? Eu já espero ansiosamente por isso. O dia que vamos ver nosso Senhor face a face. Vai ser muito maravilhoso isso. E uma maravilha que nós não merecemos. Não merecemos. Vamos para leitura em Jó. Jó capítulo 30. Diz assim, uma introdução que vai do versículo 1 ao 31, diz assim: essa gente zomba de mim e me ataca. Neste capítulo, Jó volta a falar sobre a situação infeliz que se encontra. Primeiro, para Jó, os pais dos seus inimigos são pessoas que não têm valor. Versículos 1 a 8. 2. Ele descreve como os filhos dessas pessoas o atacam. Versículos 9 a 15. 3. Ele diz que Deus o está perseguindo. Versículos 16 a 26. E 4. E finalmente pede ajuda, mas não recebe. Versículos 27 a 31.
E o capítulo inicia assim: Mas agora, homens mais moços, do que eu zombam de mim, do que eu zombam de mim, os pais deles não valem nada. Eu não poria essa gente nem com os cachorros que cuidam do meu rebanho. De quem, de que me servirá, de que me serviria a força dos seus braços? São homens magros, enfraquecidos de tanto passar fome e miséria. À noite, na solidão de lugares desertos, eles têm de roer raízes secas. Pegam ervas e cascas de árvores e se alimentam de raízes que não servem para comer. São expulsos do meio das pessoas que os espantam aos gritos, como se eles fossem ladrões. Tem de morar em barrancos, medonhos, em cavernas ou nas rochas. Uivam no meio das moitas e se ajuntam debaixo dos espinheiros. Raça inútil, gente sem nome, são exortados do país. Mas agora essa gente vem e zomba de mim. Para eles, eu não passo de uma piada. Sentem nojo de mim e se afastam. E chegam até me cuspir na cara. Deus me enfraqueceu e me humilhou. E por isso, furiosos eles se viram contra mim. Essa raça de gente ruim me ataca, me faz correr e procura acabar comigo. Eles não deixam que eu fuja, procuram me destruir e ninguém os faz parar. Entram por uma brecha da muralha e no meio das ruínas se jogam contra mim. Eu fico apavorado. A minha honra foi como que varrida para longe pelo vento. A minha prosperidade passou como se fosse uma nuvem. Tu me tratas com crueldade. Agora já não tenho vontade de viver. O desespero tomou conta de mim. De noite, os ossos me doem muito. A dor que me atormenta não para. Deus me agarrou pela garganta com tanta violência que desarrumou a minha roupa. Ele me atirou na lama. Eu não valho mais do que o pó ou a cinza. Ó Deus, eu clamo pedindo a tua ajuda, e não me respondes. Eu oro a ti, e não te importas comigo. Tu me tratas com crueldade, e me persegues com todo o teu poder. Fazes com que o vento me carregue, e numa tempestade violenta me jogas de um lado para o outro. Bem sei que me levarás à terra da morte, o lugar de encontro marcado para todos os vivos. Porque atacas um homem arruinado, que não pode fazer nada, a não ser pedir piedade. Por acaso não chorei com as pessoas aflitas?
Será que não tive pena dos pobres? Eu esperava a felicidade e veio a desgraça. Eu aguardava a luz e chegou a escuridão. Eu peço ajuda. O meu coração está agitado e não descansa. Só tenho vivido dias de aflição. Levo uma vida triste, como um dia sem sol. Eu me levanto diante de todos e peço ajuda. A minha voz é um gemido triste, como os uivos do lobo, ou os gritos do avestruz. A minha pele está ficando preta e o meu corpo queima de febre. Eu costumava ouvir a música alegre de liras e flautas, mas agora só escuto gente chorando e soluçando. Vamos para alguns comentários e referências do capítulo 30. Capítulo 30, versículo 1. Homens mais moços do que eu zombam de mim. Esperava-se que mostrassem respeito pelos velhos. Referências: Jó capítulo 29, versículo 8 e Jó capítulo 19, versículo 18. Capítulo 30, versículo 8. Raça inútil. São pessoas que não têm moral e que não querem nada com Deus. Referências: Salmos 53, versículo 1. Isaías, capítulo 32, versículo 6. A zombaria dos filhos dessa gente torna ainda mais insuportável a situação em que Jó se encontra. Capítulo 30, versículo 10. Me cuspi na cara. Referência: Jó capítulo 17, versículo 6. Capítulo 30, versículo 11. Me enfraqueceu. Isso contrasta com Jó capítulo 29, versículo 20. Capítulo 30, versículo 14. Muralha, muito alto e reforçado, que cercava certas cidades. Referências: 1 Reis, capítulo 3, versículo 1. E 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 33. Capítulo 30, versículo 16. Desespero. Referência: Jó capítulo 6, versículo 26. Capítulo 30, versículo 20. Clamo, não me respondes. Referências: Jó capítulo 5, versículo 1 e capítulo 33, versículo 13. Capítulo 30, versículo 24. No texto hebraico, este versículo não é claro e as traduções variam. Capítulo 30, versículo 29. Lobo avestruz. Em lugares desertos, onde ninguém os ouvia, esses animais soltavam uivos e gritos que provocavam sensações de tristeza. Referências: Isaías capítulo 13, versículos 21 e 22.
E Miqueias, capítulo 1, versículo 8. E por fim, capítulo 30, versículo 30. Pele está ficando preta, como resultado da doença. Referência: Jó capítulo 2, versículo 7. E é isso, gente. Capítulo 30 de Jó. Que Deus abençoe.